Bom dia, pessoal, turma da prótese parcial fixa, reabilitação oral 3, sétimo período e do quinto período. Hoje nós vamos demonstrar o início de uma técnica para confecção de provisório. É a nossa primeira aula prática e nós começaremos a demonstração da técnica chamada técnica de confecção de provisório pela moldagem prévia. E essa moldagem ela pode ser feita com silicone ou com alginato. Vamos para a demonstração. Nós iremos simular uma situação de ausência de um elemento. Nós teremos um espaço protético, região do dente 15, nós iremos retirar o dente 15 do manequim, retiramos com auxílio dessa chave, retiramos o dente 15, onde estava o dente 15, nós iremos tampar esse alvéolo, essa região desdentada, com uma cera utilidade. Então nós iremos introduzir essa cera utilidade dentro do alvéolo. Ela pode ser empurrada para dentro do alvéolo e o excesso dessa cera nós removemos, simulando uma possível cicatrização. Pronto. Então, removemos o excesso de cera. Eu vou ter uma região aqui onde eu tenho um espaço protético, gengivinha cicatrizada. E o procedimento, ele começa com a moldagem prévia. Por que prévia? Porque esses dentes adjacente ao espaço protético serão preparados. E eu tenho que pensar que um dente preparado, ainda mais se ele for rígido, ele não pode ficar desprotegido. O pilar não pode ficar desprotegido. Eu sei que depois de preparar, eu terei que fazer um provisório. E essa técnica, ela facilita a preparação do provisório, porque eu irei moldar o dente antes do seu preparo. Por isso, moldagem prévia ao preparo. Como eu disse, pode ser utilizado um silicone. Eu já medi aqui uma porção de silicone. Esse é um silicone com reação de presa por condensação. Esse material pode ser manipulado com luva ou sem luva. Eu vou fazer uma marca da minha colher medidora. Irei pegar o catalisador. Vamos ver se ele... Geralmente ele está obstruído. Vou desobstruir. Vou colocar... O fabricante pede para eu fazer 2 marcações de catalisador de um lado ao outro, da marca que eu fiz com a colher medidora. De um lado ao outro. Então eu tenho aí um X ou um mais sobre a extensão da marca que eu fiz com a colher medidora. Beleza, já tenho o material preparado e nós vamos moldar. Nós podemos moldar com uma moldeira parcial. Não há necessidade de moldar o arco todo. Nós vamos moldar com uma moldeira parcial a região, principalmente a região que tem que ser moldada do dente 14, 15 e 16. Vamos fazer a manipulação
Lembrando que a moldeira tem que ser provada antes. Algumas moldeiras têm o cabo que é flexível, ele gira, e esse cabo sempre tem que estar voltado para vestibular. Esse é um cabo rígido. Vamos fazer a manipulação. A manipulação, ela tem que ser feita de forma vigorosa e rápida, porque nós temos um tempo de trabalho aí de no máximo 1 minuto. Então, eu preciso ser vigoroso e rápido para o meu material ter uma cor homogênea. A partir do momento que tem uma cor homogênea, o material está pronto para ser utilizado. Coloco o material na moldeira e vou fazer a minha moldagem. Então, vou introduzir a moldeira e imprimir força para o material escoar. Esse é um material denso, um material pesado, é um silicone de condensação, denso, pesado, e ele precisa de uma carga para que ele consiga escoar. E aí nós vamos esperar agora mais ou menos 1 minuto e meio a 2 minutos até tomar presa. O material tomou presa e nós vamos remover para avaliar a qualidade do molde. Removi o molde e eu vou visualizar se eu tive uma boa cópia do molar, do premolar principalmente. Os outros dentes eu não preciso copiar com tanta fidelidade, mas o molar e o premolar que serão preparados, eu preciso ter uma qualidade boa. Pronto, fizemos o molde com silicone e agora eu vou fazer o molde com alginato. Então, eu posso usar silicone ou alginato. Qual a vantagem do silicone? O silicone nós temos a vantagem que esse molde pode ser guardado por um tempo prolongado, 1 semana, 2 semanas, até meses, para que se futuramente eu precisar fazer outros provisórios para esse paciente, para esse caso, eu tenho um gabarito, eu tenho um molde dos dentes rígidos dele. Então, essa é a vantagem do silicone e também ele tem uma menor distorção. Para o alginato, eu selecionei uma moldeira parcial com a haste giratória, ela gira, então eu posso usar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, inferior ou superior, lembrando que o cabo da moldeira sempre voltado para vestibular e nunca voltado para o centro da boca. Antes de moldar com o silicone, eu peço para quem for fazer esse procedimento em casa, vocês podem estar fazendo esse procedimento em casa, porque vocês têm todos esses materiais e instrumentais. Antes de fazer o molde com o silicone, passar vaselina na gengiva artificial. Eu não passei, vocês podem pegar o dedo ou um algodão e vaselinar somente a gengiva. Não precisa ser um excesso de vaselina, pouca vaselina, porque essa gengiva é feita de silicone e o silicone odontológico, ele pode, em alguns manequins, se aderir a essa gengiva e estragar a gengiva do manequim. Então, essa é a dica que eu dou, coloquem vaselina na gengiva artificial. Então, vamos lá. O alginato, como a gente já sabe, é um material de moldagem, um hidrocoloide, é um material irreversível. Ele está dentro do grupo dos materiais dos elastoméricos e nós precisamos de uma medida
correta para manipular com qualidade, para ter o mínimo de distorção e o máximo de eficiência, escoamento do material. Nós precisamos de um medidor, ok? E cada marca de alginato tem o seu próprio medidor. Esse aqui é o medidor da Geotrat, da Dentsply. Eu já estou com uma medida aqui correta. Nós temos outros medidores, eu trouxe. Esse aqui é um medidor do hidrogum. Então eu uso ele para o hidrogum. E esse aqui é um medidor da Cavex. Eu uso ele para o Cavex. Então cada medidor tem a sua colher e tem o seu copinho para medir a água e a colher para medir o pó. Lembrando que o alginato ele precisa ser agitado dentro da embalagem antes de pegar as porções desejadas, porque o alginato tem várias moléculas, e moléculas mais pesadas e moléculas mais leves, por isso você precisa agitar o saquinho do alginato para que essas moléculas se misturem e você tenha um material que funcione como o fabricante manda, né? Um tempo de presa, um tempo de trabalho ideal, recomendado, um tempo de manipulação correto, um escoamento correto e uma gelificação correta. Há necessidade de se agitar o saquinho. Mais uma dica. Água. A água você pode trabalhar com ela a temperatura natural, aí, 20, 25 graus. Você pode trabalhar com uma água gelada. Quando você trabalha com uma água gelada, o tempo de trabalho aumenta. Você tem um tempo mais confortável para trabalhar, porém, ele vai tomar presa, ele vai gelificar com mais tempo. E isso é desconfortável pro paciente. Eu trabalho com a água a temperatura natural, 25 graus, mais ou menos, e eu tenho um tempo de gelificação mais rápido. Coloco a água sempre primeiro, e depois eu coloco o pó. Lembrando, vamos provar a moldeira. Vamos provar a moldeira. Prova a moldeira. Mais ou menos o centro da moldeira vai ficar no espaço protético do dente 15. Não coloquem a moldeira nem muito para trás, nem muito para frente. O centro da moldeira, mais ou menos no dente 15. A moldeira está aqui, o manequim está aqui. Coloco o pó de uma vez sobre a água e começo a misturar o pó na água. Eu coloquei uma porção, que não há necessidade de duas, é uma moldeira parcial, é um espaço pequeno. Lembrando que a espatulação é uma espatulação vigorosa, comprimindo o material contra as paredes do grau para remover as bolhas. Pego uma quantidade que cabe aqui dentro da moldeira, coloco, tenho uma mistura homogênea e viro aqui o cabinho e vou moldar. Então, vamos moldar. Centro da moldeira mais ou menos no centro do espaço protético, até o material escoar. Eu empurro a moldeira até o material escoar. A distância da moldeira, da parte interna da moldeira até o dente, então a parte interna da moldeira até o dente, a distância da parte interna da moldeira ao dente, o ideal são 2 milímetros. Essa percepção ela é difícil de se conquistar, porque às vezes eu empurro demais a moldeira e a moldeira bate no dente. Às vezes eu empurro pouco a moldeira e o material não escoa sobre o dente e não tem uma cópia boa do dente. Então essa percepção ela demora com o tempo, mas isso vocês vão adquirindo habilidade conforme vão moldando. Mas uma dica é empurrar a moldeira até o material escoar pelas bordas da moldeira. Isso indica
que o material escoou sobre todo o dente e a cópia da região selecionada foi feita, né? Foi conquistada. Vamos esperar agora o material tomar presa. O alginato gelificou. Uma dica que eu dou para vocês é não tamparem os buraquinhos da moldeira, com o dedo no momento de introduzir a moldeira na boca. Segurem pelo cabo e não pela moldeira. Não coloquem o dedo sobre a moldeira, porque se você tampar os buraquinhos da moldeira, o material não vai escoar, e se o material não escoar, o material não vai ficar retido à moldeira. A função do buraquinho é fazer com que o material escoe, e esse material escoado, ele proporciona retentividade ao material dentro da moldeira. Foi isso que eu fiz, não tampei os buraquinhos, e agora eu vou remover o meu molde de alginato. Vejam que eu tenho uma superfície do alginato lisa, extremamente lisa. Isso é sinal que o material foi bem manipulado, o material foi bem proporcionado e tem poucas bolhas. O alginato é um dos materiais que mais incluem bolha, incorporam bolhas de ar durante a manipulação. Eu tenho pouca bolha, por quê? Porque eu comprimi o material contra as paredes do grau na hora da manipulação. Desvantagem do molde de alginato para essa técnica, que eu só posso usar esse molde no dia, no momento, porque no outro dia ele já distorceu, no segundo dia, então, ele vai estar mais distorcido ainda e eu não vou conseguir usar esse molde para fazer os provisórios. Esse molde só pode ser usado no momento que você vai fazer o preparo. Então, tem que ser planejado tudo para o mesmo dia, o molde prévio, o preparo dos dentes e a confecção do provisório, tudo no mesmo dia. Contrário do silicone, você pode fazer o molde num dia, no outro dia fazer o preparo e os provisórios. Voltamos agora com o dente preparado. Vocês vão ver que o elemento 16 foi preparado e após o preparo eu preciso confeccionar o provisório. Esse provisório ele é confeccionado de forma direta. Direto significa que o material ele é levado plástico para a boca do paciente, a resina acrílica é levada plástica para a boca do paciente e o provisório é feito diretamente na boca do paciente. Relembrando que essa técnica ela é indicada para quando o dente que será preparado, ele está rígido, ele está inteiro. Nós fazemos o molde antes do preparo e após feito o preparo, nós vamos usar esse gabarito, esse molde do dente rígido para fazer o provisório. Como é feito isso? O dente está preparado, agora eu vou vaselinar esse dente, porque eu vou jogar resina acrílica sobre o preparo, sobre a dentina ou o esmalte, e a resina acrílica ela tem a capacidade de se aderir ao esmalte e à dentina. Eu pego a vaselina ou com algodão ou com um pincel e vaselino o dente que foi preparado para que a resina não se adere ao dente. Tirei o excesso. Agora nós vamos preparar a resina acrílica. Nós selecionamos uma resina acrílica que tenha a cor parecida ou igual aos dentes vizinhos.
Essa resina é uma resina Refine Bright da Cota, é uma resina espetacular, porque apresenta uma resistência, apresenta lisura de superfície e consegue se dar um brilho na superfície muito boa. Tudo que um provisório precisa, de uma superfície lisa, de resistência para que não quebre e uma superfície lisa para que o paciente consiga higienizar com facilidade. E o tempo de presa dessa resina é muito rápido. Significa que ela polimeriza rapidamente. Eu não preciso ficar minutos esperando ela tomar presa. Vou pegar um pote DAP e dentro desse pote DAP eu vou despejar uma quantidade suficiente para completar esse molar. Se eu tivesse preparado o pré-molar, eu colocaria resina também dentro do pré-molar. Colocaria resina no pré-molar e no molar. Como eu preparei só o molar, eu vou colocar resina somente no molar. E vejam que eu estou utilizando o alginato, não estou usando o silicone. Posso usar qualquer um. Coloco uma quantidade pequena, porque é só o molar. Coloco o pó aqui, ó. Então coloco o pó, mais ou menos essa quantidade. Na dúvida você coloca um pouquinho mais. Nós colocamos aqui dentro para ter um espaço maior. É importante nesse momento conhecer as fases da resina acrílica, que foi muito falado e vocês aprenderam sobre essas fases na disciplina de materiais odontológico. Nós precisamos saber e conhecer na prática as fases para determinar qual momento de presa, qual momento de trabalho eu estou praticando. Nós temos a fase arenosa, pegajosa, fibrilar e a fase última borrachoide. Qual fase da resina acrílica é o momento de eu manipular, de eu trabalhar com ela e até que fase eu posso trabalhar? Isso tem que ser entendido por vocês, tanto na teoria como na prática. Para a confecção desse provisório, o ideal é que se trabalhe na fase depois da arenosa, entre arenosa e pegajosa, para que o material consiga escoar sobre a superfície do preparo. Após essa fase pegajosa e arenosa, eu não vou conseguir mais trabalhar com a resina usando essa técnica. E também o material ele vai já estar numa fase borrachoide, fibrilar, ele não vai escoar, ele perde a sua capacidade de escoamento. Então, mais uma vez, conhecer as fases da resina acrílica é muito importante. Vou colocar uma quantidade de líquido que faça com que esse pó fique todo umedecido. Então, eu vou despejando aqui, ó, uma quantidade de líquido e tenho já uma resina aí na fase arenosa. Coloco água. Para que serve a água? A água ela vai servir como uma tampa, não deixando que o líquido, o monômero, evapore. A água ela faz com que essa resina, esse pó, seja derretido pelo líquido de forma mais eficiente. Pego o material, ó, fase pegajosa, pego o material e coloco aqui dentro do molde, na região do molar. Pego a resina, ó, fase pegajosa, coloco ela ali, coloquei, enchi, e agora nós vamos levar esse molde para a boca do paciente e imprimir uma quantidade de pressão para que a resina escoe. Agora nós vamos aguardar mais ou menos 1 minuto e meio a 2 minutos, que é o tempo
que essa resina precisa para começar a tomar a presa aí final. E geralmente os alunos, vocês me perguntam se essa resina esquenta dentro da boca. Esquenta, como toda resina acrílica, no processo de polimerização, ela sofre um aumento de temperatura e ela esquenta. Mas como a quantidade é pequena, não vai esquentar tanto, suficiente para causar alguma lesão, algum dano aí na polpa ou no tecido mole. A resina que sobra no DAPEN, eu posso utilizar para servir como termômetro, para servir como referência, para ver se a resina que está sob o meu molde de alginato já está tomando presa. Então eu consigo visualizar aqui, ó, e sentir que ainda está na fase borrachoide, é uma fase que não se manipula mais a resina, ela não é moldável mais. E a partir do momento que eu sinto que já chegou nessa fase borrachoide, eu posso remover o molde. Duas situações podem acontecer: ou o provisório vem junto com o molde, ou o provisório fica na boca do paciente. Então vamos remover e ver o que vai acontecer. Então olha só, a resina ficou presa ao dente e tá molinho ainda, ok? Se você quiser nesse momento colocar um pouquinho de resina no pote DAP, um pouquinho de monômero no pote DAP, com um instrumento como o Hollenbeck, molhar ele na resina e tirar o excesso, olha, tirar essa rebarba, você já pode ir fazendo removendo esse excesso de resina que sempre vai ficar. Então, enquanto o material ainda consegue ser cortado, eu removo e aí eu vou tocando o dente e sentindo qual o momento correto de removê-lo. Porque se eu remover ele molinho, ele pode distorcer e se deformar. Outra grande vantagem é que eu já posso pedir para o paciente fechar e já ajustar a oclusão. Nesse momento, eu vou tocando, ver se eu consigo tirar. A vaselina é muito importante que seja vaselinado para que a resina não grude aí no preparo. Eu vou mexendo de forma lenta, né, com muito cuidado, para não deformar esse dentinho provisório. Fecho a boca, peço para o paciente fechar, fecho, ou a gente fecha aqui no manequim e nós vamos tentando remover esse dente, ou pelo menos movimentar o dente antes da presa final. Não deixem que a resina tome presa sem que vocês tenham movimentado, porque a resina acrílica ela tem uma contração de polimerização grande, e grande quando eu falo é cerca de 6, 10% de contração, e se ela contrair, você não vai conseguir remover ela do preparo. Então sempre, antes que ela tome a presa final, vocês removam de forma, lógico, cuidadosa e de forma não vigorosa, e não precisa ser uma remoção total, só sintam que a coroa ela movimentou. Se ela movimentou, significa que ela se soltou do preparo. Removo esse excesso, tem um excesso aqui, vou remover e fecho, sempre para manter a oclusão. E agora
quase tomou presa final, porque eu sinto que ela está endurecendo, tomando presa. Eu vou fazer a remoção completa dela. Então, eu tenho a parte interna, que vai ficar em contato com o preparo, e tenho a parte externa, que é a parte que vai ficar no meio bucal, aí, em contato com outros dentes. Coloco de novo. Uma técnica sensacional, uma técnica prática, eficiente, rápida. Vocês viram que em poucos minutos eu tenho um provisório pronto, e é um provisório que tem uma anatomia perfeita. Por quê? Porque ela vai ficar, esse dente ele vai ficar como o dente estava antes de preparar. Ele vai ficar como estava antes de preparar. O que eu preciso fazer agora? Um acabamento dessas rebarbas que ficam. Então, essas rebarbas precisam ser removidas. E depois um polimento. Esse é um assunto para uma próxima aula, o acabamento e o polimento. Mas o que vocês precisavam entender é o quanto essa técnica ela é eficiente. Eu uso muito, é uma técnica que eu uso muito. Lembrando que ela só pode ser usada quando o dente está inteiro. Quando eu tenho dentes fraturados ou dentes quebrados que não estão inteiros, eu reconstruo com resina composta e depois eu moldo para facilitar a confecção do provisório. É uma técnica, relembrando, uma técnica direta. Eu faço isso diretamente na boca do paciente. Também é mais lucrativo, porque eu tenho uma economia maior, eu não preciso mandar para o laboratório, para que o laboratório faça o provisório, e eu ganho tempo, eu economizo, e quem sai lucrando sempre é o meu paciente. Aí está, a resina, ela já quase tomou presa final. Eu tenho aí provisório pronto, olha só, a qualidade da anatomia, a qualidade da adaptação. Única coisa que eu preciso fazer, às vezes se precisar, é um reembasamento. Um reembasamento que é assunto para uma próxima aula, o que é o reembasamento. Eu cortei o molde de silicone, cortei o molde de silicone, para vocês terem uma noção didática e uma percepção de como funciona isso. O molde foi feito do dente rígido e depois de preparado o dente, entre o molde e o dente preparado, eu tenho um espaço. Esse espaço é o espaço que apareceu depois que eu cortei o dente, que eu preparei. E esse espaço aqui, ele vai ser preenchido com a resina acrílica. Então, é assim que funciona a técnica da pré-moldagem com silicone. Esse espaço aqui, ó, do molde, ele é preenchido com a resina acrílica e é o espaço que eu removi desgastando o dente. Então, esse espaço apareceu depois do corte do dente. Ok? Então, ficamos por aí. Um abraço e até a próxima aula. Tchau. Fiquem com Deus.